Dia claro, sol radiante, e até então levavam uma vida normal. Quando, numa certa manhã, me apresento com dores intensas e constantes. É aquele sono quando amanhece o dia, a pessoa ainda se sente cansada. O meu corpo paralisado com as dores insuportáveis, acompanhado de fadiga. Passo a acordar cansada, me bate ansiedade, insônia e depressão. Preciso de ajuda. Minhas fragilidades são expostas na minha mudança de humor. Algo silencioso me atinge. Rogo a Deus por uma solução. A fibromialgia ela é uma doença reumatológica caracterizada, né, por dores difusas no corpo todo, normalmente em articulações e fora das articulações também, juntamente com outros sintomas associados, como dificuldade de dormir, sono que a gente chama de sono não restaurador, que é aquele sono quando amanhece o dia a pessoa ainda se sente cansada. Os primeiros sintomas que eu comecei a sentir foi dor nas costas, né? Dor nas costas, às vezes só de um lado da costa, depois do outro lado, né? O lado esquerdo e o direito. Umas dores terríveis, terríveis. Só que eu achava que era por conta do excesso de luta, que eu lutava muito, né? Trabalhava diária de casa. Eu achava que era por conta disso. Só que quando eu acordava no outro dia do mesmo jeito, as dores, sabe? Só que ia passando o tempo, eu achava que era normal, era problema de coluna, e até eu descobri, né? O paciente ele pode procurar, né, um especialista, né, mas hoje o conhecimento da fibromialgia está bem mais difundido, então os clínicos, né, que trabalham nas unidades básicas de saúde normalmente têm alguma capacitação para lidar com a fibromialgia. Então o paciente deve procurar para receber tratamento medicamentoso, mas também e muito principalmente o tratamento não medicamentoso, que é a prática de atividades físicas regulares, né, exercícios da parte aeróbica, que a gente sabe que melhoram mesmo sem uso da medicação. Então, assim, normalmente a gente entra com a medicação, mas se o paciente consegue praticar atividades físicas regulares, né, atividades aeróbicas, esses pacientes normalmente conseguem ou reduzir ou até suspender o uso das medicações. É interessante que o fisioterapeuta esteja apto a receber essa paciente no consultório. De início, quando ela vem com muita dor, a gente começa a trabalhar com liberações miofacial, que é massagem, fisioterapia. Em seguida, eu já oriento elas a praticar atividade física, que é o Pilates, que a gente trabalha aqui no consultório. Porque o Pilates não tem impacto, vai trabalhar esse alongamento e o fortalecimento da musculatura, fazendo com que a paciente se livre das medicações. Eu passei quase 30 dias com a dor insuportável no pé direito, e aí veio a descoberta, veio o diagnóstico através de ressonância magnética da espondilite anquilosante. E logo em seguida, as dores do corpo, ela corria em todo o meu corpo. E aí o médico começou a ver que não era só espondilite. E aí eu fui diagnosticada há 4 anos atrás com fibromialgia. A paciente, quando chega no consultório com o diagnóstico de fibromialgia, ela sempre chega relatando que a grande dificuldade delas é quando está com dor e não tem aquele apoio necessário com a família. As dores da fibromialgia, tem dia que ela está localizada mais no trapézio, coluna, e quando não tem esse apoio necessário da família nessa patologia, acaba que a paciente não tem o suporte necessário, que é a atividade física, e acaba que elas ficam se medicando em casa sem o apoio e acaba caindo numa depressão. Quando o paciente com fibromialgia chega no consultório clínico, essa fala inicial dele, até mesmo na própria anamnese, que é a consulta inicial, ele traz muito uma fala de muitas vezes não se sentir compreendido, não se sentir acolhido, porque muitas vezes a família traz essa fala, isso é coisa da sua cabeça, mamãe, isso é coisa da sua cabeça, vó, você não viu que o médico disse que você não tinha nada, mas aquela dor crônica, né, que incomoda, principalmente no final do dia, à noite, tira
até o próprio descanso, né, psicológico do sujeito, aquele sono de qualidade, aquele descanso emocional, porque uma coisa que está incomodando a gente, que não nos deixa dormir, muitas vezes faz essa pessoa no outro dia estar mal-humorada, né, irritada, e essas são queixas também dessas pessoas, né? Alterações de humor, essa falta de ser compreendido, essa falta de se sentir acolhido, são as principais queixas. Eu tenho muita ansiedade e também assim, a minha fibromialgia, eu sinto muita dor muscular, né? Principalmente nas mãos, nos pés, né? A tensão minha é toda localizada, mas eu vou lhe dizer o que é mais o emocional. Você está entendendo? Porque tudo é um fator, é ligado, né? A dores musculares, a questão do emocional, que isso é muito, né? O meu é mais isso. Normalmente, com o diagnóstico e o tratamento adequado, o paciente ele consegue voltar, principalmente se ele, como a gente já falou, principalmente se ele voltar a realizar as atividades físicas regulares. Né? Se a pessoa tomar só o medicamento, normalmente as respostas não são tão boas. Mas apesar de ser uma doença crônica, uma doença que ela não tem cura, é uma doença que tem controle. Mesmo assim, a gente sabe que a pessoa tem condições de voltar às atividades normais, desde que ela faça o tratamento regular, tanto usando inicialmente medicação como atividades físicas. Existe uma convivência com a dor em alguns momentos, quando a gente, normalmente o paciente de fibromialgia, quando tem um evento estressante na vida, tende a ter uma piora dessas dores. Algumas medicações também que se utilizam podem, com o tempo, causar tipo uma tolerância, quer dizer, o paciente já não tem uma resposta tão boa, a gente pode fazer rodízios de medicações, mas assim, o mais importante, que a gente sempre frisa com os pacientes é a prática de atividade física, principalmente atividades aeróbicas. E temos outras modalidades terapêuticas não medicamentosas que também auxiliam em alguns pacientes de fibromialgia, como acupuntura, Tai Chi Chuan, meditação, algumas coisas respondem bem para algumas pessoas, outras respondem bem para outras pessoas, mas a gente sempre tem que procurar as medidas não medicamentosas também, que são importantes no controle da doença. Meu nome é Alberto Júnior, eu sou pedagogo, assistente social e também proponente desse projeto que tem como título Eu, Você e a Fibromialgia. A importância desse projeto, além de gerar conteúdo e conhecimento acerca da fibromialgia, para mim é super importante, porque eu não tenho fibromialgia, mas, por exemplo, a minha mãe tem. Então eu vi a necessidade de usar esse espaço, esse projeto social, para se debater acerca desse assunto, que muitas das vezes ele é silenciado em boa parte do Brasil, apesar dele afetar uma grande parcela da população. Há dados que cerca de 2 a 12% da população adulta no Brasil sofre com essa doença. Há 4 anos. Não tem um dia ainda que eu não acordei com dor, que eu não levantei com dor, que eu não permaneci o dia inteiro com dor. Mas todos os dias eu busco força, eu busco lutar para que a dor não seja maior do que o meu objetivo maior para a minha família. Você tem que conviver com isso, aprender a conviver. O drama de eu conviver com ela é terrível. É terrível porque, assim, hoje eu tô com uma dor. Tô com uma dor diferente em mim. Aí eu vou dormir, né? Hoje à noite eu vou dormir. E amanhã já é outra novidade, sabe? É outra novidade de dor. Já é outro lugar. E eu tenho que ser mais forte do que ela para vencer o dia. Porque muitas vezes lá em casa eu acho que eu não vou vencer, eu penso que eu não vou conseguir. É uma dor tão terrível que eu olho para os meus filhos assim, eu olho para eles e me despeço. Só em olhar que eu penso que vou morrer, eu vou cair ali de tanta dor. É umas dores que as pessoas olham para mim e acham que eu não tenho nada. Olha para mim assim, aparentemente eu estou sentindo nada. Mas eu sei o que eu sinto. Agora mesmo eu estou sentindo. Pois é, por incrível que pareça, eu estou sentindo agora uma dor muito forte. Mas eu creio que eu vou vencer. Eu sou uma vencedora todos os dias.